10% ao ano. Este é o índice médio de valorização que certos conjuntos de blocos plásticos alcançam, superando ativos tradicionais como o ouro e o mercado de ações. Por que pequenos tijolos de plástico carregam um valor de mercado tão expressivo e resiliente ao longo das décadas? Aparentemente não é complexo entender a demanda, mas na prática, a resposta reside na engenharia extrema aplicada dentro das unidades de fabricação da Lego. O processo de transformação começa com a matéria-prima bruta e termina em um padrão de encaixe universal que desafia o tempo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente processa os grânulos de acrilonitrila-butadieno, estireno, conhecidos tecnicamente pela sigla ABS, sob condições de controle rigoroso. Mas isso é apenas o começo. O material original passa por tubulações pneumáticas até alcançar os moldes de aço de alta resistência, onde a mágica da moldagem por injeção ocorre. Porque o nível de precisão nas fábricas da Lego é considerado um dos maiores do setor industrial global. O processo de injeção parece uma operação comum de moldagem plástica à primeira vista. No entanto, a tolerância permitida para cada peça produzida é de apenas 2 milésimos de milímetro, garantindo que o poder de embreagem ou a força de conexão entre os blocos seja idêntica em cada unidade fabricada. Vê-se como as prensas hidráulicas exercem toneladas de pressão para preencher cada cavidade do molde com o polímero derretido a temperaturas exatas. O equipamento monitora cada ciclo com sensores térmicos e de pressão milimétricos. Depois, fica mais complexo. Braços robóticos automatizados retiram as peças prontas das prensas com movimentos rápidos e calculados, evitando qualquer deformação térmica que possa comprometer o design. Nesta etapa, não termina. Cada peça é submetida a uma filosofia de design que prioriza a retrocompatibilidade absoluta, permitindo que um tijolo fabricado hoje se encaixe perfeitamente em um produzido há 50 anos. O sistema de controle de qualidade descarta automaticamente qualquer lote que apresente a mínima variação dimensional. Tudo só se complica com a logística de separação e embalagem, onde máquinas de pesagem de alta sensibilidade garantem que nenhum único grama de plástico falte nos conjuntos finais. A câmera desliza ao longo das esteiras transportadoras, onde milhões de blocos são direcionados para os silos de armazenamento temporário. O metal das máquinas brilha sob a iluminação industrial, enquanto os moldes são trocados por sistemas automatizados para diferentes formatos e cores. O material deixa o setor de moldagem passando para um estágio tranquilo de triagem e distribuição global, mantendo a integridade de um sistema que une gerações de construtores através da precisão técnica. 7.500 peças. Esta é a contagem exata de componentes que compõem a versão mais complexa da Millennium Falcon na linha Ultimate Collector Series. Por que um conjunto de blocos de plástico atinge valores de mercado que superam investimentos tradicionais? A resposta para essa valorização não reside apenas no custo de produção industrial ou na quantidade bruta de matéria-prima utilizada na fábrica. O valor real está profundamente ancorado em pilares imateriais, como a nostalgia coletiva e o fervor das comunidades de fãs ao redor do mundo. À primeira vista, o plástico parece ser o único componente físico, mas na prática, o que sustenta o preço é o peso cultural de cada franquia. Os conjuntos que apresentam as maiores taxas de valorização histórica estão invariavelmente vinculados a universos cinematográficos e literários consolidados, como as sagas de Star Wars e Harry Potter. Pode-se notar como o mercado se comporta de maneira previsível quando o foco se desloca para o público adulto, abrangendo linhas sofisticadas como os edifícios modulares e a série Creator Expert. Mas isso é apenas o começo. Quando a fabricação de um modelo específico é oficialmente encerrada, a escassez física se funde ao desejo emocional de posse, impulsionando os preços de forma contínua através das décadas. O exemplo mais contundente desse fenômeno financeiro e cultural é a Millennium Falcon da linha UCS, que detém o título de conjunto mais caro já comercializado pela marca em canais oficiais. Composta por mais de 7.500 peças,
a estrutura exibe um nível de detalhamento técnico que desafia a engenharia de brinquedos convencional. O equipamento gradualmente ganha forma até se transformar em um ícone global reconhecível em qualquer continente. Nesta etapa, o comprador ignora o custo unitário de cada bloco para investir na preservação de uma memória ligada ao cinema. O processo de valorização é alimentado pela conexão direta entre o objeto físico e a narrativa de ficção que ele representa. Depois fica mais complexo, pois cada peça deixa de ser um polímero para se tornar um fragmento de uma história compartilhada por gerações. O objeto finalizado permanece como um registro estático de um momento cultural específico, mantendo sua integridade enquanto o tempo avança. O mercado secundário absorve esses conjuntos retirados de linha, transformando o que antes era um item de prateleira em um ativo de luxo altamente cobiçado. Assim, o valor de mercado encerra seu ciclo de crescimento estabilizado pela raridade e pelo prestígio técnico do modelo. 28 toneladas de plástico bruto. Esta é a capacidade máxima de carga de cada caminhão que chega às unidades de fabricação para dar início ao ciclo de produção. Os veículos descarregam o granulado plástico, que servirá de base para os conjuntos que devem se encaixar com perfeição absoluta, independentemente da década em que foram fabricados. O material é impulsionado por ar comprimido para o interior de silos verticais de grande altura, onde permanece armazenado temporariamente antes de seguir para as etapas inferiores da linha. Mas por que a escolha recai sobre tipos tão específicos de polímeros em vez de opções mais comuns? À primeira vista, qualquer plástico poderia ser moldado, mas na prática, apenas o ABS virgem, composto por acrilonitrila butadieno estireno, atende aos requisitos de engenharia. Este plástico de grau técnico é selecionado por sua alta resistência, elasticidade controlada e, principalmente, pela capacidade de evitar deformações ou encolhimentos ao longo de décadas de uso contínuo. O processo está apenas ganhando velocidade. O ABS chega na forma de pequenos pellets, com dimensões semelhantes a grãos de arroz, apresentando um índice de pureza extremamente elevado. Cada lote individual é submetido a testes rigorosos que verificam o teor de umidade, a consistência cromática e o comportamento químico antes de receber a aprovação para ingressar na moldagem por injeção. Pode-se notar como o material flui dos silos elevados para uma rede complexa de tubulações longas e sinuosas que percorrem toda a extensão da fábrica. O equipamento transporta o granulado de forma ininterrupta por esses dutos, movendo a carga para as profundezas da área de moldagem, localizada no núcleo central da linha de produção. Nesta etapa não termina, pois os grânulos são alimentados diretamente nas máquinas de moldagem para que o processo de conformação tenha continuidade. A partir desses pellets purificados, inicia-se a mistura de cores utilizando fórmulas proprietárias que foram padronizadas há muitos anos. O plástico bruto é misturado de forma exaustiva com pigmentos em um estágio inicial, garantindo que a tonalidade seja distribuída de maneira uniforme por toda a massa do material antes do processamento térmico. Atualmente, a fábrica produz mais de 50 cores distintas, e cada uma delas é monitorada de forma rígida para assegurar a estabilidade e a repetibilidade entre diferentes lotes de fabricação. Vê-se como a automação mantém o fluxo constante de matéria-prima tingida em direção aos moldes de precisão. O material segue adiante pela cadeia, mantendo as propriedades físicas exigidas pelos padrões técnicos. 440 a 590 graus Fahrenheit. Esta é a faixa térmica exata em que a mistura plástica é fundida logo após a etapa de mistura de cores. O material processado segue diretamente para a zona de moldagem por injeção, o núcleo industrial onde a geometria de cada peça começa a se manifestar. Por que a precisão absoluta é exigida nesta fase do processo? Aparentemente, a fabricação de pequenos blocos poderia permitir margens de erro mínimas. No entanto, qualquer desvio dimensional, por menor que seja, impediria o encaixe perfeito entre bilhões de peças produzidas em décadas diferentes, tornando o sistema de construção inútil. O polímero aquecido atinge uma consistência densa,
semelhante à de uma pasta de dente, antes de ser submetido a uma força extrema. Sob pressões que atingem 29.000 psi, o plástico líquido é injetado nos moldes de aço de alta resistência. Pode-se notar como a pressão esmaga o material contra cada microdetalhe das cavidades internas, preenchendo as arestas mais finas da forma predefinida. Mas isso é apenas o começo. Caso uma nova geometria de peça seja necessária, o molde de aço deve ser substituído por completo, visto que ele atua como a matriz mestre única para a forma final. Vê-se como o plástico incandescente toca as paredes frias do metal, resultando em um resfriamento quase instantâneo por condução térmica. Em poucos segundos, a matéria se solidifica e fixa a geometria exata do bloco. O molde se abre e as peças prontas são liberadas em um ritmo rítmico e controlado, caindo como impressões contínuas de uma prensa de alta precisão. O processo está apenas ganhando velocidade. Antes de avançar na linha, cada unidade deve enfrentar uma rodada rigorosa de inspeção técnica inicial. Sensores ópticos de alta resolução escaneiam cada componente de todos os ângulos possíveis para validar a planeza e a precisão das conexões. À primeira vista, o bloco parece perfeito, mas na prática, uma deformação invisível ao olho nu ou um risco superficial milimétrico aciona a rejeição imediata. O equipamento remove automaticamente qualquer peça desalinhada da esteira de produção. As unidades defeituosas são coletadas, trituradas e reinseridas no ciclo como matéria-prima reciclada dentro da própria instalação. Depois fica mais complexo. Veículos de guiagem automatizada, conhecidos como robôs AGV, assumem o transporte interno dos blocos aprovados. Estes sistemas operam de forma autônoma nas fábricas desde 1987, percorrendo rotas programadas sem intervenção humana. Quando um container atinge sua capacidade máxima ao lado das injetoras, o robô se aproxima e substitui o volume cheio por um vazio. O equipamento gradualmente desloca a carga para o sistema de transporte central, onde cada caixa é identificada por um código de barras exclusivo para rastreamento de lote e quantidade. Componentes rejeitados não são descartados, mas sim transformados em um circuito fechado de reaproveitamento. Por que manter o processamento de reciclagem estritamente dentro da fábrica? A logística interna garante que a pureza do material seja preservada sem contaminações externas, mantendo o padrão de qualidade do produto final. Apenas as peças que superam todos os critérios de conformidade avançam para a etapa de decoração. É neste ponto que o caráter dos bonecos começa a surgir através de traços faciais e vestimentas detalhadas. Pode-se notar como os braços, pernas e torsos são alimentados na linha de decoração automatizada para ganhar alma. Detalhes de armaduras e logotipos não são aplicados manualmente, mas através da tampografia de ultra precisão. Uma almofada de borracha macia coleta a tinta de uma placa gravada e a transfere para a superfície plástica com a precisão de uma impressão digital. Para manter a consistência absoluta, robôs giram cada componente sob a cabeça de impressão com um tempo controlado em milésimos de segundo. Tudo só se complica com o monitoramento eletrônico. Câmeras de inspeção detectam instantaneamente se uma linha de tinta está desalinhada em apenas 4 milésimos de polegada. Após a estamparia, máquinas automáticas realizam a montagem mecânica, encaixando braços nos ombros e cabeças nos pescoços. Os componentes decorados seguem para contêineres que são levemente agitados para otimizar o espaço interno antes de serem lacrados. O sistema os transporta para um armazém de prateleiras altas que atingem 121 pés de altura. Nesta etapa, não termina, pois a triagem por peso e medida é iniciada. Sistemas de contagem automatizados verificam cada peça individualmente, para garantir que o tipo e a quantidade estejam corretos. O computador central gerencia o posicionamento e a recuperação de cada lote em tempo real, assegurando que o ritmo de produção seja mantido. Uma vez que os sacos plásticos internos são preenchidos e contados, eles são reunidos com manuais de instrução e elementos maiores. A linha de embalagem opera em alta velocidade, erguendo caixas e inserindo os componentes em uma sequência totalmente programada.
50 mil caixas podem ser finalizadas a cada 24 horas nas linhas mais rápidas da unidade fabril. As embalagens são seladas e marcadas com códigos de identificação que registram todos os dados do lote de produção. Ao saírem da linha, as caixas estão travadas em estrutura e dados, prontas para a logística global. Sistemas automatizados agrupam os produtos de acordo com as rotas de saída, alocando-os em caixas de transporte resistentes a impactos. Transição para o próximo nível. Paletes de madeira recebem as caixas, que são envolvidas em múltiplas camadas de filme plástico por máquinas rotativas. O transporte segue por caminhões ou contêineres oceânicos até centros de distribuição estratégicos ao redor do mundo. Uma rede coordenada de logística entrega os conjuntos para armazéns online e milhares de lojas de varejo em mais de 140 países. O processo de fabricação do bloco plástico se encerra, dando lugar a um objeto de complexidade industrial elevada e alcance global. A temperatura dos sistemas de embalagem cai uniformemente enquanto os lotes finais deixam o galpão de expedição. O material agora segue para as mãos dos consumidores, onde a montagem manual substituirá o rigor das máquinas automáticas. Assim termina uma das etapas principais da produção de elementos de encaixe de alta precisão. O fluxo de produção conclui esta fase, abrindo caminho para que o ciclo logístico internacional leve o produto ao seu destino final sem pressa. 7.500 quilômetros. Essa é a distância aproximada que alguns materiais percorrem antes de formarem um simples lápis. Para que o corpo de madeira ganhe vida, a jornada não se inicia no ambiente controlado da fábrica, mas sim nas profundezas das florestas de coníferas. Por que os fabricantes líderes escolhem especificamente madeiras macias de fibras retas? À primeira vista, qualquer madeira poderia servir, mas na prática, a estabilidade e a facilidade de corte são determinantes para evitar que o corpo do lápis empene durante o uso. O cedro de incenso da Califórnia é a espécie mais valorizada, sendo selecionado por sua resistência natural a rachaduras e pelo aroma característico que exala ao ser apontado. A colheita desses troncos ocorre sob um gerenciamento rigoroso de fazendas florestais sustentáveis. Cada árvore removida é substituída por uma nova muda, garantindo a continuidade do ciclo de suprimento industrial. Pode-se notar como os troncos após o corte são segmentados em comprimentos uniformes e carregados em caminhões pesados que seguem para as serrarias. O equipamento gradualmente transforma a madeira bruta em blocos organizados, marcando o primeiro passo de uma metamorfose técnica. Mas isso é apenas o começo, pois a precisão exigida nas etapas seguintes não admite margens de erro. Lâminas de alta velocidade cortam os troncos de cedro em fatias finas denominadas ripas ou slats. Cada ripa possui uma espessura exata de 5 a 6 milímetros, dimensão calculada para compor exatamente a metade do corpo de um lápis futuro. Vê-se como sensores ópticos e olhos humanos treinados examinam cada peça em busca de nós, fissuras superficiais ou qualquer irregularidade estrutural. Apenas as peças aprovadas avançam para a fresadora de ranhuras, onde o processo ganha velocidade técnica. Nesta fase, a máquina de fresagem esculpe uma série de canais rasos e paralelos ao longo de toda a extensão da ripa de madeira. Esses sulcos servirão como berço para a mina de grafite e seu posicionamento deve ser cirúrgico. Por que a centralização dessas ranhuras é tão vital para o produto final? Um desvio de apenas alguns décimos de milímetro faria com que a mina quebrasse constantemente durante o apontamento ou sob a pressão da escrita. Para finalizar esta preparação, aplica-se uma camada fina de óleo ou cera na superfície, protegendo a madeira e facilitando as etapas subsequentes de montagem. Enquanto a madeira é processada, a alma do lápis, o grafite, passa por sua própria transformação física. O grafite é uma forma cristalina de carbono, composta por estruturas em camadas que deslizam suavemente sobre a superfície do papel. Este mineral é extraído principalmente de minas a céu aberto, localizadas em países como China, Brasil, Moçambique e Índia.
Quando um veio natural é identificado, utiliza-se maquinário pesado ou detonações controladas para separar o minério da rocha circundante. O processo está apenas ganhando velocidade. O minério bruto é transportado para instalações de processamento, onde sofre várias etapas de moagem e refinamento. O objetivo técnico é isolar o pó de grafite com um nível de pureza superior a 90%, que é o padrão mínimo exigido pela indústria. A qualidade desse pó determina a maciez, o brilho e a durabilidade da escrita. Depois, fica mais complexo, pois o grafite puro precisa de um agente ligante para ganhar forma e resistência mecânica. Mistura-se o pó de grafite com argila em proporções rigorosamente controladas dentro de misturadores industriais. Por que a proporção entre esses dois materiais define as características de escrita? Uma quantidade maior de argila resulta em minas mais duras e claras, classificadas na escala H, enquanto mais grafite gera traços escuros e macios, típicos da escala B. A massa resultante é sovada até atingir uma consistência perfeitamente homogênea antes de ser enviada para a extrusora. Pode-se notar como a pasta de grafite e argila é forçada através de matrizes, emergindo como fios longos e finos, semelhantes a espaguete. Essas vertentes delicadas são secas para a remoção da umidade e, em seguida, disparadas em fornos de alta temperatura, entre 1000 e 1200 graus Celsius. O calor intenso endurece a estrutura e fixa sua forma definitiva. Após o resfriamento, cada núcleo é mergulhado em óleo ou cera para reduzir o atrito durante o uso. Paralelamente, as fábricas produzem as minas para os lápis de cor, que utilizam uma química distinta. Ao contrário do grafite, as cores são compostas por pigmentos misturados com cera, óleo e enchimentos como caulim ou talco. Não existe uma fórmula única, pois a composição varia conforme a finalidade do lápis, seja para estudantes ou para artistas profissionais. Transição para o próximo nível: a integração entre a madeira e o núcleo funcional. No sistema de transporte, uma ripa ranhurada recebe as minas de grafite ou de cor em seus sulcos precisos. Em linhas de alta produção, esse processo é automatizado, mas para lápis de linha premium, a inserção pode ser manual para evitar microfraturas nos núcleos sensíveis. Uma segunda ripa de madeira, também ranhurada e revestida com uma camada fina de adesivo, é alinhada e pressionada sobre a primeira. Vê-se como a estrutura em sanduíche é formada, prendendo os núcleos entre as duas metades de cedro. Prensas de alta pressão exercem uma força calibrada sobre o bloco para garantir que a cola se distribua uniformemente e a união seja indestrutível. Algumas instalações modernas utilizam o calor para acelerar a cura do adesivo e aumentar a força da ligação molecular. O bloco de lápis deve então repousar por um período determinado para estabilização térmica e mecânica. Somente após esse repouso é que a peça está pronta para ser dividida em unidades individuais. Serras de precisão fatiam o sanduíche de madeira em peças de comprimento padrão, geralmente com 17,5 centímetros. Logo em seguida, uma máquina de perfilagem esculpe o corpo do lápis, conferindo-lhe a forma final, que pode ser redonda, sextavada ou triangular. Cada geometria é escolhida para influenciar a ergonomia e o conforto durante o manuseio prolongado. Após a modelagem, o equipamento gradualmente remove imperfeições e as peças passam por uma nova rodada de inspeção visual e mecânica. Nesta etapa, o lápis recebe seu revestimento estético e protetor em uma linha de pintura automatizada. Cada unidade recebe entre 3 e 6 camadas de acabamento, começando por um primer, seguido pela cor principal e finalizando com um verniz de proteção. Embora o amarelo seja a cor mais tradicional, a paleta industrial moderna abrange desde tons metálicos até acabamentos de madeira natural. As máquinas de pulverização trabalham em conjunto com sistemas de cura térmica para garantir uma secagem rápida e uniforme. O processo de impressão confere identidade ao produto, gravando detalhes como a marca, o código e a graduação de dureza. Pode-se notar como os lápis giram sob rolos de estampagem a quente ou máquinas de serigrafia de alta definição.
Em modelos de luxo, utiliza-se a gravação em folha metálica para um acabamento mais sofisticado e duradouro. Tudo só se complica com a adição de componentes finais, como o conjunto da borracha. Uma ponteira metálica, conhecida como virola, é fabricada simultaneamente à borracha sintética moldada. Máquinas automatizadas pressionam a borracha para dentro da virola e, em seguida, cravam todo o conjunto na extremidade do lápis. A pressão deve ser suficiente para fixar as partes sem rachar a madeira ou deformar o metal fino. A precisão técnica aqui assegura que o acessório não se solte durante o uso intenso pelo consumidor. Alguns modelos destinados ao varejo passam por um último processo de afiação mecanizada. Lâminas fixas esculpem a ponta em um ângulo calculado, expondo o núcleo de grafite de forma limpa e sem lascas na madeira. O sistema ajusta a velocidade de corte, dependendo da dureza do material processado. O produto final emerge da linha de produção, pronto para ser submetido ao controle de qualidade terminal antes de ser embalado. Inspetores verificam o alinhamento da mina, a estabilidade da borracha e a uniformidade da pintura em cada lote. Os lápis aprovados são organizados em caixas de papelão, estojos metálicos ou embalagens de material reciclado, dependendo do posicionamento de mercado. As caixas são seladas e paletizadas, aguardando o envio para centros de distribuição em todo o planeta. O material segue adiante pela cadeia, pronto para transformar pensamentos em marcas permanentes no papel. Uma floresta de cedros na Califórnia é o ponto de partida exato para a trajetória de fabricação desse instrumento. Porque a origem da madeira e dos minerais exige uma logística que atravessa continentes inteiros. À primeira vista, a estrutura de um lápis parece ser um objeto de engenharia elementar, mas na prática sua composição depende de uma integração global de matérias-primas específicas. O cedro californiano é selecionado por sua estabilidade mecânica, enquanto o grafite é extraído de minas profundas localizadas em territórios da África e da Ásia para garantir a densidade adequada da escrita. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as linhas de produção de alta velocidade processam as ripas de madeira com uma cadência de milhares de unidades por hora. O equipamento gradualmente fresa os canais onde a mina de grafite será alojada com precisão de frações de milímetro. Mas isso é apenas o começo, pois a automação industrial pesada precisa conviver com intervenções técnicas manuais. Pode-se notar como especialistas monitoram visualmente a integridade de cada lote, assegurando que o toque humano refine o que as máquinas produziram em massa. A jornada técnica de cada unidade envolve a colagem sob alta pressão e o tratamento térmico do núcleo de escrita. Tudo só se complica à medida que o acabamento final exige camadas sucessivas de verniz e a fixação precisa da virola metálica. O equipamento move as peças acabadas por esteiras rolantes que cruzam o pavilhão industrial em um ritmo constante. A transição para o próximo nível ocorre quando o controle de qualidade final valida a resistência à quebra e a suavidade do traço. O material deixa a linha de montagem, passando para um estágio tranquilo de embalagem e distribuição global. Assim, o instrumento atinge o padrão de fabricação, pronto para a etapa seguinte de seu uso final.